Oi, pessoal, então agora a gente volta para falar de um conjunto que na verdade é já um velho conhecido de vocês, né? Um conjunto que você já conhece desde a introdução à análise, que é esse conjunto aqui, conjunto dos números 1, meio, 1 sobre 3, 1 sobre 4, ou seja, em geral, os números da forma 1 sobre n com n natural, tá? Esse conjunto ele é interessante porque ele é exemplo para muitas coisas, ele é fácil de você entender, visualizar, e ele já te dá um monte de resposta de várias dúvidas, tá? Então vamos lá. A gente vai analisar esse conjunto na reta mesmo, tá? Mas assim, isso valeria, tudo que eu vou falar aqui vale para o plano complexo. De vez em quando eu vou generalizar para o plano complexo. Então é o seguinte, eu vou colocar esses caras numa reta real, tá? Aqui no eixo real, tá? Então eu vou analisar olhando só para a topologia do plano, da reta real, tá? Então aqui eu vou colocar o 1. Veja que esse cara não tem zero, esse conjunto não tem zero, então eu vou tirar o zero aqui, é só para ter uma referência, tá? Aqui tá o outro cara, meio, aí aqui 1 sobre 3 por aqui, 1 sobre 4 e por aí vai, tá? Então, veja que com n grande, suficiente, eu vou me aproximando cada vez mais de zero, tá? Então, eu vou ficar cada vez mais pertinho de zero, mas não vai dar zero, ok? Então, vai formando uma poeirinha para cá. Bom, primeira coisa, né? Cada um desses pontos, se você olhar, cada um desses pontos, eu vou pegar o meio que é mais fácil, né? Qual é a menor distância entre ele e um vizinho dele do conjunto, né? Um coleguinha dele aqui do conjunto? É a distância entre ele e o 1 sobre n mais 1. Se ele for 1 sobre n, seria ele, que é 1 sobre n, a distância dele para 1 sobre n mais 1, tá? Que é o próximo aqui. Então, isso vale para todos, tá? Então, essa distância aqui, se eu pegar metade dela, podia ser um terço, podia ser, enfim, um número menor, tá? E considerar esse intervalinho aqui, ó, centrado nele, você vê que nesse intervalinho não tem ninguém do conjunto lá, tá? Tem outros números reais, mas não caras desse tipo aqui, 1 sobre n. Então, esse intervalo aqui seria o equivalente ao disquinho no plano. Se eu colocar isso aqui, considerar isso aqui parte do plano complexo, agora eu coloquei aqui o eixo da parte imaginária. É a mesma coisa, só que aí eu vou considerar um disquinho ao invés de considerar um intervalo. Porque o disquinho, o disco aberto ou fechado, né? Esses discos no plano complexo, no plano real, eles formam o tijolinho dos abertos, tá? Então os discos abertos formam os tijolinhos nas vizinhanças que você considera. Na reta a gente considera intervalos, que é como se fosse o mergulho do disquinho na reta. Tá? Ele é isso mesmo, geometricamente falando, tá? Então, o tijolinho topológico da reta real é o intervalo, e o tijolinho do plano complexo é o disco aberto. Se fosse no R3, seria a bola aberta. Em geral, no RN a gente chama de bola também, tá? Mas enfim, voltando. E aí eu tenho o seguinte, então significa que se eu conseguir um disco onde não tem mais ninguém, só tem esse cara, ele não é interior. Porque esse disco ou intervalo, voltar aqui para o intervalo, ele teria que estar totalmente contido, o disco inteiro ou o intervalo inteiro teria que estar totalmente contido no conjunto. E não, tem coisas aqui que não são da forma 1 sobre n, tá? Então, ele dentro do espaço topológico, que é a reta real, ele não é um ponto interior, tá? Não é um ponto interior. Então, isso acontece com todos, na verdade não precisa ser todos. Para um conjunto não ser aberto, basta que um ponto não seja interior, tá? Então esse aqui já não é aberto por causa disso. Na verdade, aqui foi até demais. Na verdade, para todo n, 1 sobre n não é interior. Além disso, tem uma coisa, né? Só tem esse cara sozinho. Ele não é interior porque tem outras coisas no intervalo que o contém, tá? Mas você vê que eu consigo um intervalo que só tem ele. Isso vale para todos. Então, na verdade, todos os pontos desse conjunto são isolados, ao contrário de ser ponto de acumulação. O que é ponto de acumulação? É um ponto que todo intervalo, ou disquinho, ou vizinhança em geral, que você pegar todos, que você pegar desse conjunto, desse ponto, vai ter outros pontos do conjunto naquela vizinhança, tá? Veja que o ponto de acumulação não precisa pertencer ao conjunto, tá? Então aqui, eu vou falar já qual é o ponto de acumulação desse conjunto. Então aqui todo ponto é isolado. Isolado é o contrário de ser ponto de acumulação. Qual é o conjunto de pontos de acumulação desse conjunto?
O ponto de acumulação dele é o 0. Tá? E o 0 não pertence a esse conjunto. Mas ele é o ponto de acumulação. Por quê? Toda vizinhança que você pegar do 0 vai ter alguém da forma 1 sobre n lá. Isso você deve lembrar de introdução à análise, se chama propriedade arquimediana. Tá? Então, para todo número real, sempre existe um 1 sobre n menor que ele, todo real positivo, tá? Sempre existe um 1 sobre n menor que ele. Então, significa que quanto mais perto eu estiver de 0, sempre vai ter alguém da forma 1 sobre n lá enchendo o saco do 0, tá? Então, pertinho dele. Ou seja, o 0 acumula, né? Então, esse conjunto. E o 0 não pertence ao conjunto. Então, o que acontece? Para um conjunto ser, isso é uma propriedade topológica também que a gente aprende, que vale em geral, tá? Em topologia geral, independente de você estar na reta, no plano complexo ou em qualquer lugar, todo conjunto fechado contém seus pontos de acumulação. Esse conjunto não contém o seu ponto de acumulação, que é o 0. Tá? Poderia ter mais, poderia não ter nenhum. Tá? Se você pegar o conjunto dos números inteiros, por exemplo, eles são todos espaçados entre eles e não estão se acumulando em lugar nenhum. Então, o conjunto dos números inteiros na reta, o conjunto de pontos de acumulação dos inteiros é vazio. Tá? Aqui não, aqui tem um ponto, que é o 0. Tá? Então, o conjunto de pontos de acumulação, coloquei a chave para dizer que é o conjunto. Tá? O conjunto é esse aqui, conjunto de pontos de acumulação. Só tem esse, tá? E ele não pertence, o 0 não pertence ao conjunto A. Então, significa que o A não é fechado. Você vê que eu poderia ter falado assim, o fechado, porque se ele não é aberto, você quer saber se ele é fechado. Então, eu acabei de concluir que ele não é aberto nem fechado, tá? Então, eu poderia ver, o complementar é aberto, seria mais difícil de ver, tá? Seria mais difícil de ver. Mas, assim, essa é uma forma de você ver que o A não é fechado porque ele não contém um dos seus pontos de acumulação, tá? Na verdade, seu único ponto de acumulação. Pontos de fronteira, tá? Então, os próprios elementos do conjunto, você pode concordar que são os seus próprios pontos de fronteira. Por quê? O ponto de fronteira ele é um pouquinho diferente do ponto de acumulação. Para toda vizinhança do ponto de fronteira, deve existir algum ponto do conjunto e algum ponto que está fora do conjunto. Então, se você pegar o próprio elemento, ele é um elemento do conjunto e tem coisas de fora do conjunto em qualquer vizinhança que você considerar. Então, significa que ele é ponto de fronteira. Então, esse cara aqui todinho, todo mundo é ponto de fronteira do conjunto, tá? Ele é fronteira de si mesmo. O A é fronteira de si mesmo. Ele é igual a sua fronteira, tá bom? É isso. Então, pontos de acumulação é um pouquinho diferente, porque o ponto de acumulação, toda vizinhança tem que ter pontos do conjunto. Não diz que tem que ter pontos de fora, tá? Então, é um pouco mais fraco, ok? Bom, então, não é aberto, porque todos os pontos, na verdade, não são interiores. Todos os pontos, na verdade, são isolados, não são de acumulação. E o ponto de acumulação é uma coisa que não está no conjunto, que é o 0. Como ele não pertence ao conjunto, o conjunto não é fechado, tá? Aí, veja, eu fiz tudo para reta, eu fiz considerando o intervalo. Se você quiser colocar isso dentro do plano complexo, você só vai ter que considerar o disquinho aberto, que é o nosso tijolinho no plano complexo, tá? O intervalo é substituído pelo disquinho aberto, é para isso que serve aquele disquinho aberto, tá bom? A gente vai trabalhar muito com ele. Acho que deve ter ajudado, né? Valeu, pessoal!